Gente, seguinte, vocês se preparem para a aula de hoje. Olha, eu tô descobrindo muita coisa sobre a minha vida também ultimamente. Eu tô descobrindo novas formas de mim mesma, como eu funciono, quem eu sou, por que eu faço o que eu faço. E um dos primeiros pontos é o seguinte: as coisas que a gente quer na nossa vida, a maior parte do que a gente passa para viver aquilo que a gente quer é desafiador. São várias coisas desconfortáveis, são várias coisas que dão medo, são várias coisas que realmente nos tiram do nosso estado de conforto. E é assim que a gente cresce e é assim que a gente evolui. Eu lembro que quando eu estava começando, eu ficava pensando, o que as pessoas que já me conhecem vão pensar de mim? Imagina meus amigos que ficaram todo esse tempo sem me ver, porque, gente, eu meio que sumi do mapa, né? Desde que eu saí pro Brasil, eu vim pra Austrália, passei 2 anos naqueles perrengues intensos, então eu não ficava aparecendo no Instagram e dividindo nada, até o dia que eu decidi, chega, né? Chegou a hora de eu começar a me posicionar e falar sobre o que eu quero, falar sobre o que eu gosto, começar a assumir a profissão que eu quero seguir, né? Os nossos planos e sonhos. E aí, do nada, eu apareci nas redes sociais. E o que me preocupava? O que as pessoas que já conheciam iam pensar de mim? E isso fez com que a minha trajetória, ela fosse, de certa forma, lenta. E não só lenta, ela fosse mais dolorosa. Por quê? Porque eu sofria todo dia. Eu tinha que tirar de mim uma força descomunal para ser algo que eu não era. Porque eu queria ser como as outras pessoas que eu via no Instagram estavam sendo. Eu queria falar como elas falavam, eu queria falar sobre o processo de construir de imagem como as outras pessoas falavam. Eu não era eu. Até que teve um dia... Gente, olha como os amigos certos, eles falam as palavras certas. E às vezes Deus usa algumas pessoas para falar o que a gente precisa ouvir. Então eu decidi fazer essa aula, Acorda pra Vida, porque eu preciso que você acorde pra vida, assim como eu tive que ouvir um Acorda pra Vida de uma pessoa antes. O que ela falou pra mim? Essa era a minha amiga Ana, a Willa. Eu tava numa fase de desenvolvimento, assim, muito frenética, né? Eu queria muito curar muitas limitações que eu tinha dentro de mim. Que limitações eram essas? Limitações financeiras, de autoestima, de autoconfiança, né? Era realmente inúmeras de saúde. Eram muitas coisas, assim, na minha cabeça, profissional. A questão de liderar, de criar uma empresa, de começar um negócio. Eram muitas caixinhas na minha cabeça que eu não tinha os próximos passos. E aí, o que acontecia, gente? Eu tô na Austrália e a Ana tá no Brasil. E ela é minha grande amiga, somos grandes amigas desde a infância, a gente é amigas há mais de 20 anos. E nessa época, a Ana era uma das únicas pessoas que eu compartilhava o que eu tava vivendo, né? Todos os desafios dessa mudança, dessa transição que eu tava. E eu contava tudo pra Ana. Aí depois que eu contava tudo pra ela, chegava a hora de eu me preparar e entrar no Instagram. Aí como que eu entrava? Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou contar para vocês como que você pode se vestir para se preparar para uma entrevista de emprego. Então, o que é ideal? É legal você colocar uma camisa, né? É legal que você se prepare antes. Não era eu! Eu entrava com essa outra personalidade que não era minha, porque eu queria parecer certa, eu queria parecer correta, eu queria parecer estar conforme os conformes, né, de todas as pessoas. E aí foi o momento que a Ana chegou e falou assim: amiga, eu preciso falar uma coisa. É o seguinte, todos os dias que você me liga de manhã, é o máximo, eu fico esperando para a hora da tua ligação de manhã, porque você sempre me conta um monte de coisa que você aprendeu, você me conta um monte de coisas novas que você está colocando em prática, você está estudando tantas coisas, no máximo, eu saio da nossa ligação energizada. Mas eu abro o seu Instagram e eu vejo uma outra pessoa ali. Por que você não compartilha com as pessoas tudo isso que você compartilha comigo? Pá! Foi aí que eu parei. Não, peraí, mas como assim? Como que eu vou falar? Não, amiga, que não tem nada a ver. No meu Instagram eu falo de conselho demais. Eu não posso falar de um livro que eu tô lendo, eu não posso falar sobre a minha rotina, eu não posso falar sobre as coisas que estão acontecendo na minha vida, eu não posso contar as minhas experiências pessoais. As pessoas estão aqui pra ver, sei lá, dica de estilo e de moda, não? Pois é, essa que é a grande questão que eu vim aqui pra fazer você finalmente acordar. Porque você está aqui não é para você cumprir o que você está sendo neste momento. Você precisa fazer transbordar quem você é. Afinal de contas, quem você é de verdade? Como que você fala de verdade? Como que você se posiciona de verdade? O que você acredita de verdade? O que você sabe que você precisa falar para as outras pessoas, mas você tem medo do que os outros vão falar? O que você gostaria de estar fazendo, mas parece muito fora
dos conformes. O que é isso? Cara, a gente precisa acordar, a gente precisa de uma pessoa que venha e fale nessa altura que eu falo, nessa velocidade que eu falo, acorda, porque eu queria muito que alguém tivesse me falado isso antes. Eu queria muito que alguém tivesse me dado a permissão, que já existia, mas é que eu não ouvia, a permissão para eu poder ser quem eu era. A permissão de não necessariamente querer agradar aquela pessoa que vai vir e vai falar, será que você não pode falar mais baixo, mais devagar? Pois é, não, eu não posso, porque quando eu falo baixo e devagar, vocês vão ver, gente, que eu não funciona, eu não consigo nem chegar na próxima frase, porque não sou eu. Porque quando eu falo dessa forma, é quando eu estou vivendo o meu eu. E eu coloco intensidade nas coisas que eu faço, nas coisas que eu acredito. E foi depois disso que a Ana me falou que eu comecei a finalmente despertar e acordar, entender, caraca, eu posso falar sobre as coisas que eu acredito. Eu posso me posicionar com a minha opinião e a minha visão sobre as coisas. Você precisa se posicionar. Eu tenho certeza que dentro do seu coração tem uma série de coisas que você já acredita, tem uma série de coisas que você confia, tem uma série de coisas que você é prova viva, tem muitas histórias que você já superou e você precisa se posicionar. Não tem nenhuma circunstância na nossa vida que a gente passa que não teve um aprendizado depois. Tudo que a gente supera, a gente vem com um aprendizado depois. Esse é o nosso testemunho. E o nosso testemunho precisa ser usado ao serviço de outras pessoas, que você já venceu. Então pare de usar ele como bengala e comece a usar ele como motivo agora para despertar outras pessoas. Se você já superou algo, você precisa usar essa sua experiência como motivador para compartilhar com outras pessoas e ajudá-las, para ser a voz que você precisava na época em que você estava passando por esse desafio. Mais coisas. O tempo está passando. Então pare de esperar. Para de pensar. Para de aguardar as circunstâncias ficarem ideais. Porque nunca vai ser ideal. A gente nunca vai estar 100% pronto. A gente nunca vai estar completamente preparado. Nunca. A gente vai ser sempre ou velho demais ou novo demais. Gente, isso não existe. A hora certa é agora. A grande questão é que se você continuar esperando, quando você chegar no momento que você acha que é o ideal, vão faltar novas coisas, porque você tem mais discernimento e você vê mais possibilidades. Qual é o resultado de tudo isso? A gente precisa agir agora. Quanto antes você começar, melhor pra você. Porque cedo ou tarde você vai ter que fazer isso. Enquanto você não se posicionar, você vai continuar se sentindo desconfortável. Por quê? Porque aquela pulguinha atrás da nossa orelha é aquele monte de pó que a gente joga pra debaixo do tapete. Ele não vai embora sozinho. Ele vai continuar te incomodando. E essa monte de poeira vai só aumentar o calombo dentro do seu tapete. Então, quanto antes você se posicionar, melhor. Porque esse incômodo ele vai começar, ele vai continuar. Por que muitas pessoas também não estão acordando, se posicionando? Porque estou com medo do fracasso. 99% do sucesso é feito do quê? De fracasso. Você conhece alguma pessoa que tem uma história de sucesso que não passou por fracassos? Até porque uma história de uma pessoa sem um fracasso é uma história muito sem graça. Você vai conseguir admirar uma pessoa que não passou por nenhum desafio para chegar até onde ela tá? São os desafios que fazem a nossa história ser forte. Eu parei para dar conta disso, gente, faz pouco tempo. Quando eu comecei a compreender melhor sobre a importância da nossa história, quando eu comecei a compreender sobre a jornada do herói, você sabe o que é? Quando você assiste uma novela, quando você lê um livro, quando você vê um filme, as pessoas estão contando ali a jornada do herói. O que é essa jornada? Você começa lá como um cidadão comum, e aí vem um grande dilema na sua vida. E aí você precisa se posicionar, você precisa vencer esse dilema. Aí você tem altos, tem baixos, tem desafios, você precisa procurar um mentor, você precisa procurar ajuda. Aí você erra, você acerta, você cai, você chega lá no fundo do poço. Aí você começa a escalar de volta até que você consegue vencer isso e surge uma lição de vida no final. Essa jornada do herói, essa jornada da nossa vida. Se não tem um desafio, a nossa vida não tem graça. A nossa vida precisa dos desafios, porque a gente cresce nos desafios. A nossa história, ela é formada através dos desafios que a gente supera. Por que você tá fugindo do fracasso? Mulher, você fracassa logo, porque você vai ter sucesso logo. Então para de fugir, porque enquanto você continuar fugindo dos fracassos, enquanto você continuar fugindo dos erros, dos possíveis erros, sua vida vai ficar sem graça. E você vai continuar sentindo que falta alguma coisa. Cara, a gente tá aqui pra viver. A gente precisa colocar o pé na porta e viver. A gente precisa dar o primeiro passo de fé. A gente precisa entrar no jogo, entrar na arena, ir pra guerra, como eu disse do próprio livro também, que eu li essa semana. Então, vamos lá. Todo desafio é como... Esse aqui eu li do Caio Carneiro e eu amei. Todo desafio é como se fosse um baú.
que quando você abre tem um tesouro dentro. Não tem nenhum desafio que a gente vence que depois não vem a recompensa. É a recompensa do quê? Da glória, da vitória, de você ter superado aquilo. Então quando você está vivendo um desafio, pensa, caraca, esse aqui é o meu baú. Eu preciso abrir esse baú. Eu preciso vencer esse desafio, porque dentro vai ter um tesouro. E sempre tem, gente. Não tem nenhum desafio que não deixe uma lição, que não deixe um aprendizado, que não deixe a gente mais maduro, que não deixe a gente mais preparado, que não deixe a gente mais forte, que não deixe a gente mais confiante. Sem desafio não há crescimento. Sucesso é feito 99% de fracasso. Então aprenda a ressignificar as situações que você passa na sua vida. Por que eu tô falando isso? Você precisa parar de contar a mesma história do porquê você não faz o que você tem que fazer. Ressignifica isso de uma vez por todas, porque você precisa começar a viver o que você tem que viver. Você precisa começar a viver aquilo que você foi chamado para viver. Ressignifica essa história. Você precisa dar um outro significado para ela. Você precisa dar uma outra história para ela e virar essa página. Gente, o nosso passado, ele já não representa mais nada. A gente precisa viver o presente focado no nosso futuro. A gente olha para o nosso futuro e faz agora o que precisa fazer para chegar lá. Então, tudo que você quer viver depende do que você vai fazer agora. Você vai continuar postergando até quando? Vai continuar esperando o quê? As coisas não vão melhorar, elas não vão ficar mais fáceis. A sua vida vai mudar, daqui a pouco você vai ter filho, daqui a pouco você vai ter mais um filho, daqui a pouco você vai estar num outro emprego, daqui a pouco você vai estar numa outra casa, daqui a pouco você vai estar num outro país. Sempre vão ter circunstâncias que são justificáveis para você não fazer o que você tem que fazer. Agora, você é a primeira pessoa que tem que assumir a responsabilidade dela e dar o passo de uma vez por todas. Próxima coisa. Você precisa acreditar no sucesso antes que ele aconteça. E você precisa tomar as atitudes necessárias para que ele possa chegar. Você precisa acreditar no sucesso antes que ele aconteça. Você acredita nele e você toma desde já as atitudes necessárias para que você chegue nesse sucesso. Você consegue entender a importância do agora? Enquanto vocês estão aqui me ouvindo, é o agora, não é amanhã, não é depois. Estar é diferente de ser. Desculpa, mas os seus títulos de hoje, a profissão que você tem, o cargo que você tem, né, uma função que você exerce, né, o momento em que você está, a circunstância que você está vivendo, ela não define. Agora, quem você é de verdade, sem todos esses títulos, quem é você? Quem é essa pessoa? Você já parou para pensar? Se você fosse se apresentar e você não pudesse usar que você é mãe, que você é advogada, que você é filha de não sei quem, casada com fulano, com ciclano, quem é você? Porque o é a sua identidade. Qual é a sua real identidade? Ela tá aí. Só que talvez você não esteja olhando para ela. Quem é você sem títulos? É esse quem você é que você precisa mostrar. E não tudo que você tem. O que a gente tem, a gente pode usar a nosso favor para reforçar quem a gente é. É maravilhoso, não é ruim o que a gente tem. Mas isso é uma coisa que ela não é duradoura. É uma coisa momentânea, o que a gente tem. Agora, o que a gente é isso que a gente vai carregar para sempre. Então, a gente precisa assumir quanto antes. Elimine a palavra depois do vocabulário. Isso eu aprendi com o Fábio Marçal. Elimine a palavra depois. Você está deixando tudo que você precisa fazer e tudo que você precisa viver para depois. O depois não existe, gente. A gente só tem o agora. A gente só tem o hoje. Para de procrastinar todas as coisas que você precisa fazer. E aqui eu vou dizer o que ele ensinou como que faz. A gente tem que pegar a palavra depois e fazer o seguinte. Se surge alguma coisa que agora você vai falar, depois eu faço. Você não vai mais falar depois. Ao invés do depois, você tem 3 opções. Ou você cancela isso de uma vez por todas e para de se preocupar com isso. Para de ficar sofrendo porque você sabe que você tem que fazer aquilo e não faz. Cancela de uma vez por todas, então, se você vai fazer. Ou você agenda, ao invés de falar depois, você fala o dia e a data e a hora que você vai estar fazendo isso. Ou então, você faz na mesma hora. Ou então, mais uma coisa, ou você pode delegar. Então, tem 4 coisas que pode fazer. Ou você cancela, ou você agenda, coloca já qual é a data, o horário, minutos, segundos que você vai fazer isso. Ou você faz agora, ou você delega para alguém se você puder. Agora, deixar para depois não dá mais. A gente precisa começar a treinar o nosso cérebro a parar de procrastinar tudo. E eu sei, porque eu sou mega procrastinadora, faço isso várias vezes. Porque eu tô falando pra vocês, vai pra mim também, porque é o que eu estou realmente trabalhando pra aplicar na minha vida agora. Para de deixar as coisas pra depois. Ou eu cancelo, ou eu faço agora, ou eu coloco uma data e horário pra aquilo, ou eu delego pra alguém.
Agora não dá para não ficar feito e não dá mais para ficar na minha mente ali, me atazanando, me atrapalhando de fazer as coisas que eu preciso fazer. Porque isso interfere na nossa autoestima, na nossa autoconfiança. Por quê? Porque a nossa autoestima, ela é a nossa capacidade de cumprir com as promessas que a gente faz para nós mesmos. Toda vez que a gente coloca uma coisa e deixa para depois, é mais uma promessa que você não cumpriu para você mesmo. Isso vai afetar a sua autoestima, a sua autoconfiança. É inevitável. Próxima coisa, seu propósito. Pois é, tem muitas. A gente fala demais sobre propósito, né? Isso é uma coisa que eu aprendi também não faz muito tempo, mas foi libertador compreender o verdadeiro significado da palavra propósito. Propósito, gente, não é aquela coisa romantizada, linda, maravilhosa que a gente imagina. Meu propósito é mudar as vidas das pessoas através de trabalhos voluntários na África e blá, 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 blá. Isso não é nosso propósito. O nosso propósito é uma coisa muito mais simples, é uma coisa muito mais prática. Mas, basicamente, o propósito é o que você faz usando a sua vida a serviço de outras pessoas. O seu propósito, ele não pode ser em função de benefício próprio, porque aí ele é só um propósito seu. O propósito, ele é algo que vem de Deus, a gente exerce e precisa voltar para Deus. Precisa ser exercido em função de outras pessoas. E aí eu volto aqui e te pergunto, você está vivendo o seu propósito hoje? Você está compartilhando o que você sabe? Você está compartilhando o que você viveu? Você está contribuindo com outras pessoas através da sua própria vida? Seu propósito é que você usa a sua vida a serviço de outras pessoas, a serviço de Deus. Se você não sabe qual é o seu propósito, para de escutar. Cria um hábito, um novo relacionamento. Se relacionar com Deus, conversar com Ele, perguntar por que Ele te criou perfeitinha para viver o seu propósito. Pergunta para ele já tem a resposta. E você vai receber essa resposta. Mas você precisa buscar, parar, se condicionar a fazer isso e entrar nessa busca. Porque senão de volta, vai continuar sendo aquela coisa que você vai empurrar com a barriga e vai continuar te incomodando enquanto você não passar a viver isso. Você vai continuar muito distraída, olhando para as outras pessoas, vivendo o seu propósito, e você vai ficar se perguntando por que você não tem essa capacidade. Você já tem, mas você está distraída olhando para os outros, você não está conseguindo reconhecer quem você é. Qual é a sua real identidade? Continuando, quem está no seu propósito fica imbatível, imparável. Você não tem coragem de questionar uma pessoa que está determinada. Gente, isso é tão poderoso, porque quando a gente começa a viver o nosso propósito, quando a gente passa a reconhecer que tem algumas características nossas que são nossas, que todas as vezes você tenta abafar essas características, você desanda na vida, você começa a se sentir perdido, você não se reconhece mais, né? Começa a afetar inúmeras outras áreas nossas. Mas quando a gente começa a compreender a nossa identidade, o que a gente tem, que faz a gente, e a gente começa a viver a serviço disso e aflorar, usar isso no nosso máximo potencial. Ao invés de olhar para tudo aquilo que falta, você pega aquilo que você já tem e exponencia, coloca um holofote nisso. Uma pessoa que está determinada a viver o seu propósito, ninguém tem coragem de questionar. Comece a viver o que você precisa viver de uma forma tão intensa que as pessoas nem vão conseguir te questionar. Porque você já tem essa certeza dentro de você. A gente não busca essa certeza nos outros. A gente já tem tudo aqui dentro. E vem de lá. Seu propósito vem de lá, você vive aqui, precisa voltar para lá. Tem que ser a serviço de outras pessoas. Isso é viver o nosso propósito. E você precisa começar a viver esse propósito agora. Agora, mulher do céu, começa a falar sobre o que você precisa falar. Começa a olhar seus planos engavetados. Começa a falar, olhar para sua história, ver o que você não está compartilhando da sua história, porque você acha que não está pronta, porque você acha que precisa do equipamento, da câmera, da luz certa, do sei lá o que certo. Não precisa de nada. Tem milhões de pessoas aí fora que precisam agora do teu pior conteúdo, que é o que você já tem agora na condição que você tem. E aí, tem uma outra coisa, a gente tem que cuidar com os ladrões de ousadia. A gente tem que colocar, assim, um portal em volta da nossa mente, né? Como já tem no livro A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill, ele sempre fala, a gente tem que imaginar a nossa mente como se tivesse um guarda, né? Um guardião na porta da nossa mente. E esse guarda, ele protege tudo que entra. Cara, a gente não pode aceitar a opinião de todo mundo, a gente não pode aceitar os pitacos de todo mundo, a gente não pode absorver tudo que as pessoas falam pra nós. A gente precisa ter um filtro. E aí o André Fernandes falou o seguinte, a gente tem que cuidar com os ladrões de ousadia. Quem são esses ladrões? São aquelas pessoas que tentarão te desencorajar com palavras que fazem sentido. Afinal de contas, gente, as coisas óbvias, né? Tem coisas que faz sentido. Por exemplo, meu Deus, se você começar a se posicionar nas redes sociais, as pessoas podem te criticar, você pode se desapontar, você vai começar a se expor demais. Cara, faz sentido. Agora, peraí, quando você não faz isso, você não tá superando aquilo que você precisa para começar a viver o seu propósito e aproveitar o quê? Uma plataforma que hoje está à nossa disposição para a gente se colocar a serviço de outras pessoas. Cuidado com os ladrões de ousadia.
Porque sempre vai fazer sentido. Igual suas desculpas. A maior parte das suas desculpas, elas sempre fazem sentido, mas elas nunca vão te levar para o próximo nível. Elas nunca vão te fazer viver os seus sonhos. Elas nunca vão te fazer realizar o que você quer realizar. Tem à sua volta as pessoas que te impulsionam a viver o seu propósito. As pessoas que realmente acreditam nos seus sonhos. Aquelas pessoas que pode falar que você quer ser um astronauta, a pessoa fala, meu, que incrível, maravilhoso, acredito em você, vai com tudo. Então, se permita entrar nesse processo de evolução. Porque é aí que a gente começa a desenvolver o nosso próprio discernimento e a confiança para viver a nossa identidade. E para parar de se abalar tanto com o que os outros vão pensar. E é por isso que eu queria fazer essa aula, acordar para a vida. Porque, cara, tem um monte de gente que precisa de você fazendo o que você tem que fazer. Falando sobre o que você sabe. Você compartilhando a sua experiência. Para você, às vezes parece pouco. Para você, às vezes parece muito básico. Mas para outras pessoas, o seu básico é o teto dela, cara. Ela precisa do seu básico. Quando que você vai começar a ajudar e contribuir e compartilhar? Eu preciso fechar aqui hoje dizendo pra você. Você precisa parar de pensar. Porque quando a gente pensa, a gente fica igual um parafuso. Eu sempre falo essa analogia e eu amo ela. O parafuso é igual a você. Pensando. Até que você vai ficar tão preso nessa parede que você não consegue se mover mais. Porque você está pensando que você ficou estagnado. Cara, a gente tem que pensar um pouco, começar a agir. Você tem que agir muito mais. Você precisa entrar em ação. Para de pensar, porque sempre vão ter prós e contras para absolutamente tudo. Se você quiser, você vai achar argumento suficiente para te impedir de fazer o que você tem que fazer. Mas se você quiser também, você vai ter argumento suficiente para você compreender que você precisa agir agora com o que você tem. Conhecimento sem ação não adianta nada. Amor sem ação não adianta nada. Não adianta sentir, não adianta pensar. Você precisa agir. Não adianta você sentir que ama uma pessoa. Não adianta você falar que ama. Age, demonstra através das suas ações. Não adianta você ter conhecimento. Não adianta você continuar estudando. Se você não coloca em prática, é conhecimento jogado no ralo. Você tá só ficando mais estressado com aquele monte de coisas que você sabe que você não coloca em prática. Sonho sem ação. Não adianta nada. A gente tem que sonhar, mas a gente precisa agir. Dar o próximo pequeno passo que nos coloca na direção dos nossos sonhos. Querer e não agir. De nada adianta também. Ninguém vai fazer por você. Você é a única pessoa que pode fazer o que você quer viver. Para de depositar a responsabilidade em cima das outras pessoas. A culpa não é do seu pai, não é do seu marido, não é da sua esposa, não são dos seus filhos, não é da sua conta bancária, não é do seu chefe. A culpa é sua. Você é a única pessoa que pode fazer alguma coisa para mudar a sua realidade. Então para de culpar as coisas, as pessoas e as circunstâncias. É só você que pode mudar qualquer coisa na sua vida. Mas pense menos e haja mais. Ontem eu compartilhei, os meus maiores aprendizados é ação, 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 ação. A gente precisa agir rápido, errar rápido, consertar rápido e melhorar rápido. A gente precisa errar para a gente aprender o que é o melhor. Quando você passa tanto tempo planejando, você nunca vai saber as possibilidades que podem acontecer no meio do caminho. Erra rápido, melhora rápido e pronto. Esse é o segredo, é esse o fluxo das coisas. As respostas vêm à medida que entramos em ação. Isso é o que eu mais falo para vocês aqui, né? Não adianta a gente ficar parando para pensar todo o tempo, ficar refletindo lá, ó céus, ó vida, o que é para mim, o que eu deveria fazer, será que essa é a melhor oportunidade? Será que aquela é a melhor oportunidade? Será que eu vou para aqui? Será que eu vou para ali? Tipo, essa nunca sai do lugar. As respostas vêm à medida que a gente entra em ação. Você vai saber se uma coisa é certa quando você der o primeiro passo na direção dela. E aí você vai começar a viver aquilo e vai compreender, cara, acho que não era isso. Show! Para onde eu posso ir? Muda rápido, erra rápido, conserta rápido. E é assim que a gente começa a descobrir o caminho certo. Como eu sempre falo para vocês, os nossos sonhos, eles são só atalhos para o que é a realidade que a gente tem para viver mesmo. A gente começa a andar na direção dele e no meio do caminho você começa a descobrir um universo de novas possibilidades que antes do lugar onde você estava, você não tinha capacidade de enxergar. Então, para finalizar, eu vou falar sobre o seu medo. Cara, a gente vai sentir medo sempre. É natural sentir medo. Agora, o que não é natural é a gente continuar dando o poder que a gente dá pro medo o tempo inteiro. Chegou a hora de diminuir o volume do seu medo, aumentar o volume da sua fé. Se a gente não tá sentindo medo, é porque tá fazendo pouco mesmo. Você tá na sua zona de conforto. A gente precisa estar com aquele sentimento de adrenalina aqui dentro. Porque é isso que extrai o melhor que a gente tem dentro de nós. Então agora, gente, para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou te perguntar, tá na hora de você acordar para quê? O que você vai fazer hoje? E que chega de você realmente continuar procrastinando. O que você vai dar um basta agora? E o que você vai começar a se posicionar a fazer a partir de agora? Se lembra que tem um monte de gente nesse exato momento que precisa exatamente do que você já tem. Então, essa era a aula
que eu queria dar para vocês hoje. Eu queria vir aqui e dar esse grito para você acordar. Eu queria realmente chacoalhar a mente de vocês, porque eu acho que tem muita gente que precisa ouvir isso. O que eu mais escuto das pessoas é: Fê, eu quero muito isso, mas eu não sei por onde começar. Fê, eu quero fazer isso, mas eu tô com medo. Fê, eu tô esperando o momento ficar ideal. Cara, nunca vai ser. Age agora, faz agora. Eu tenho certeza que você nunca mais vai se arrepender. Eu sou muito grata pelos passos de coragem e de fé que eu dei há 2, 3, 4 anos atrás. Eu tava morrendo de medo, eu não tinha ninguém para me guiar, eu não tinha uma pessoa para gritar no meu ouvido, assim como eu tô fazendo com vocês agora, falando, pode ir, porque é esse o caminho. Não tinha ninguém para me falar. Então, é meu dever hoje vir aqui falar para você que você precisa acordar e começar a agir desde agora. Então, fica aqui o meu recado para vocês. Eu espero que essa aula tenha ajudado. Deixa aqui embaixo um comentário dizendo como que foi para você e para que você vai acordar desde já. Um beijo, fiquem com Deus.